Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, como é que vocês estão? Fala comigo, Vini. Bom dia, meu povo, e aí? Boa tarde ou boa noite. Por aqui tá tudo muito bem, graças a Deus. E aí, com vocês, como está? Como tá com você, Ia? Eu tô ótimo, excelente, 100% mil por hora. Ô, Goiás, aí sim. Vamos que vamos. Simbora nós, simbora nós. E para deixar tudo organizado por aqui, eu vou começar falando sobre as nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente ali no Instagram, @podné.podcast, no TikTok, podné.podcast, no Spotify, podné.podcast, no YouTube, Podné Podcast. E você pode mandar um e-mail para a gente também, contato@podné.gmail.com. Boa. Galerinha, quem estiver gostando, curte lá no YouTube, comenta, ou quem estiver ouvindo pelo Spotify, compartilha com os amigos, com a família. Essa participação de vocês, esse apoio é muito importante pra gente, tá? Para que a É gente possa isso aí. continuar produzindo conteúdo para vocês. O que a gente vai falar hoje, rapaz? Conta para mim. A gente vai falar de um tema um tanto quanto interessante e às vezes polêmico. Polêmico? Porque em alguns momentos ele traz uma polêmicazinha entre as pessoas. A Da gente vai briga, falar né? hoje, dá uma briguinha, Não, né? porque às vezes você não faz direito, ou o jeito que você faz para mim tá errado, ou o jeito que meu jeito aqui é o certo, e isso gera muito burburinho. A gente vai falar hoje, galera, de organização. Organização. E, de fato, é um tema, um negocinho aí que é bem diferente nos dois universos, né, Vini? A mulher organiza as coisas muito diferente dos homens, né? Em vários Uhum. aspectos, em vários momentos, seja em organização de espaço, em organização de rotina, em organização profissional, de ideias, de pensamentos, tudo é realmente bem diferente. De fato, dá um problema aí, porque vai muito do que eu acho que está certo, o que eu acho que é o mais viável, do que eu acho que tem do jeito que precisa ser. Então, dá confusão se a gente não entender, não se predispor a viver e, de fato, entender o outro ponto, né, de como aquela pessoa funciona para organizar suas coisas. E é engraçado que às vezes, por exemplo, a gente brinca muito entre a forma de pensar do homem e a forma de pensar da mulher nas coisas, na vida e tudo mais. Só que nesse caso de organização, às vezes o raciocínio de uma mulher para outra mulher já dá impasse, como de um Já, homem para outro homem já dá impasse, porque algumas pessoas são mais metódicas, algumas pessoas são menos metódicas, algumas pessoas se preocupam demais com mínimos detalhes, outras pessoas se preocupam com o grosso e não estão tão preocupadas com detalhes. Umas pessoas é tarefa por tarefa, um por um, certinho. A outra precisa fazer a quantidade, ela não está preocupada se ficou perfeito, se ficou certo. Algumas têm mais toque, outras não têm. Então, tipo, é muito engraçado quando a gente compara isso. Porque a gente vê isso exato. muito nas nossas relações, seja com amigos, seja com família, seja com companheiro, companheira, e a gente vê isso muito nas organizações. Seja seu chefe, seja seu subordinado, seja você mesmo com as outras pessoas da empresa. E aí, é, é uma coisa muito engraçada, porque se a gente não entender não só de organização, mas de pessoas, não vai dar certo. Não dá Vamos ter certo, não dá problema, vamos certo. ter impasse. Exatamente. Não é uma questão de universos diferentes, né, de generalizar aí homem e mulher. É uma questão de universos individuais, Uhum, porque
Se alguém parar aqui e olhar para minha mesa nesse momento, vai achar que eu sou completamente desorganizada. Mas dentro dessa minha bagunça, aparente bagunça, eu estou completamente organizada nos meus afazeres, nas minhas tarefas aqui do dia a dia. Em contrapartida, se olharem para minha casa, mesmo com 2 filhos aqui, ela está organizada. Não fica um brinquedo na sala, não fica poeira no móvel. Então, existem aí 2 pontos diferentes de uma mesma pessoa para organizar 2 coisas diferentes dentro da sua rotina. O importante é a gente olhar para isso e não julgar, né? E, de fato, tentar entender. E se você convive com mais pessoas dentro da sua casa, é importante que sente e converse sobre como a casa precisa ser organizada, como está viável para cada um, como cada um fica confortável diante daquele espaço. É, dividir as tarefas de organização também, né? É importante isso aí. Explicar como vai fazer, ou como você gostaria que fosse feito, entrar num acordo mesmo. Inclusive, a gente tem aí um episódio que foi um dilema enviado por uma ouvinte, chama Acordos de Casal. Depois dá uma passadinha lá para poder escutar o que a gente sugere sobre esse assunto, porque é algo que dá pano para manga, né, Vini? Quando não está bem Foi, acertado. foi polêmico, viu, gente? O pau tava quebrando, e aí a gente entrou para dar um apoio, foi muito engraçado. Quem ouvir Exato. vai gostar bastante, porque é um dilema que vários e vários casais direto passam. Não vou dar spoiler, quem tiver mais curiosidade, dá uma olhadinha lá. A gente vai pôr o link Exato. na descrição desse episódio para vocês poderem acessar. Mas foi bem gostoso. E é bom a gente falar sobre isso, porque é algo que, inevitavelmente, vai fazer parte do dia a dia de todo mundo, né? Mesmo que você E, não deixe a casa organizada e limpa, isso também é um ponto de organização, nem que seja sua, né? mas Então, um ponto importante é assim, ó, porque muitas pessoas têm aquela premissa, né? Bagunçado, mas a minha bagunça é organizado para mim. Tipo, às vezes é bagunçado para quem tá de fora, mas para mim não é. Para quem usa muito esse raciocínio, só tem que tomar cuidado com o seguinte raciocínio que também precisa ser feito. Até quando ou até onde a minha bagunça interfere e influencia só em mim, nos meus afazeres, nas minhas atividades e na minha vida? E até uhum, quando, a partir de onde isso está influenciando outras pessoas? Porque isso precisa ser visto. Porque às vezes não está gerando impacto para ninguém, digo de forma direta. uhum, Tipo, de indireta é mínimo. Mas às vezes a sua bagunça ou algo que você está deixando de fazer, ou que você não está dando atenção, está gerando impacto para várias outras pessoas e só você não percebeu ainda. uhum. Então é importante que essa pessoa tente perceber isso, e se ela não perceba, que a outra pessoa que está tendo impacto, chame ela para conversar e mostre. E não mostre brigando, você é bagunçado, você faz uma baderna, isso e aquilo. Não é a forma que vai ser efetiva. Mas é no Saiba a sentido, hora ó, de quando. falar, né? Isso. No acordo dos casais a gente fala muito disso também, mas é muito naquela linha do seguinte, ó, tá vendo essa atividade aqui que não foi feita? Pô, pois é, quando ela não é feita, essa outra atividade que depende dela sofre impacto. Sim. E essa atividade aqui gera impacto para mim, gera impacto para fulano, para Beltrano. Isso é ruim. Eu reclamo, eu brigo, eu peço para que seja feito, eu peço para que fique organizado esse aspecto, essa etapa, essa coisa, não sei o que vai ser a situação, mas é por isso. Não é porque eu sou chato, gosto de cobrar, gosto de irritar, mas é porque tem isso que eu já faço no meu raciocínio. E eu estresso por conta disso. Então, traz uma linha de raciocínio para outra pessoa, de entendimento mais fácil. Não significa que você já vai falar, ela já vai entender. Exato. Mas é um ponto de partida muito grande para que ela processe e entenda.
Isso. Não, a gente não pode partir do princípio que a pessoa está entendendo os nossos sinais, né? A gente precisa falar as coisas, precisa ser direto. Não dá para ficar no âmbito das entrelinhas, né? Se faz sentido, se faz diferença, se é prioridade para você, se, se está ligada a uma necessidade que você tem, é preciso ser dito como você gostaria que fosse feito, mas também precisa estar aberto a entender que a outra pessoa tem suas limitações e também vem de uma cultura ou uma rotina diferente. Aí é tentar achar um ponto em comum, um meio termo aí, e não querer, eu acho que colocar o seu pensamento, a sua forma de fazer acima do outro, sabe? Porque tá muito ligado também à criação, né, Vini? Sim, sim, Famílias com certeza. diferentes, né, se organizam, têm uma rotina diferente aí, um jeito diferente de lidar com vários aspectos, e a organização é uma delas, é um deles, e tem que sentar e conversar, é fazer acordo mesmo, e fazer com que a outra pessoa entenda de que forma você se sente bem, confortável e eficiente dentro do seu dia a dia, e isso tá a outra pessoa também, o outro lado também. Sim. Dentro de casa, do trabalho, de tudo. Só assim a gente vai começar a chegar num ponto em comum. E Sim, aí, logo com isso, todo mundo vai ficar mais satisfeito, todo mundo vai ficar mais feliz, todo mundo vai ficar mais tranquilo. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca e quebrando cabeça. sem dúvida, sem sombra de dúvidas. É preciso conversar e ter o coração leve aí, e a alma leve também, para saber falar, saber ouvir e saber traçar novos caminhos aí para deixar tudo resolvido. Isso vale para tudo, dentro de casa, dentro do trabalho. É importante sentar todo mundo, conversar sobre limitações, conversar sobre necessidades, conversar sobre esquema de dia a dia, de rotina, descobrir, né, se conhecer também o que que faz sentido para você, de como você gosta, como é que você funciona melhor, o que que externamente o ambiente, de que forma que ele precisa estar para você ser produtivo no dia a dia. Mas, enfim, se a gente for tentar generalizar, né, Vini, o universo feminino, o universo Uhum. masculino, é engraçado porque dentro de um momento de organização, a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. E nisso a gente não está nem falando do resultado da organização, a gente só está falando do momento de se organizar as coisas, né? A Uhum. gente tem essa capacidade de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, e acaba que vamos fazer mais coisas do que eles, não que sejamos melhores por isso. Até pela forma que usa o raciocínio, né? A mulher pensa num Sim, trem, muda pra outra coisa e depois fala das três coisas que ela tava falando normal, sem problema algum. O cara começa de exato, um, ele tem que fechar aquele para poder passar para outro. Então, se a mulher exatamente. começou um com ele e pula para outro, ele já fica meio boiando. Ele fala, uai, onde que eu tô? Deixa eu me situar aqui. Ele dá um delay para ir. E, querendo ou não, esse mesmo raciocínio acontece para as coisas que ele vai fazer. Uhum. Então, os homens têm isso. Só que também ele tem uma vantagem. Quando ele está fazendo aquilo, ele vai conseguir ver muito mais oportunidades do que a mulher. Porque como ela E tá fazendo focado, um né? pensando em outro, ele está focado naquela atividade. Aqui já aconteceu muito, por exemplo, eu fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, tá lavando vasilha, arrumando fogão, lavando roupa, e tá arrumando a casa também, e eu deixei o quarto mais ou menos arrumado, tava lavando a vasilha, e aí chega e fala assim, ué, mas o quarto não acabou de ser arrumado, não, mas peraí, eu tô terminando aqui, já vou voltar para lá, é tudo meio furacão, assim, a gente vai fazendo, no final das contas fica tudo feito, mas enquanto está fazendo, parece estar mais desorganizado ainda. E Sim. chega a ser engraçado, né? Se a gente levar com mais leveza isso tudo,
um consegue se encaixar aí nessas diferenças do outro e fazer a coisa andar e dar certo, né? O ponto é bem esse, né? É tentar trazer com um pouco mais de leveza para poder entender e saber que, tipo, aquele raciocínio ele vai dar certo, mas você precisa ter a calma para entender o início, meio e fim dele. Porque às vezes você tá olhando só o início, só o meio, só o fim e não vai. E aí também é respeitar que cada pessoa é no seu tempo. Você pode dar um incentivo, você pode às vezes dar até uma pressionadazinha, mas não vai adiantar. Algumas pessoas têm mais aptidão para determinadas tarefas e outras têm menos. E vice-versa. Então, exemplo, às vezes uma pessoa está cobrando que a outra faça uma determinada atividade muito rápido, mas se essa pessoa não tem a praticidade que você tem ou não tem o conhecimento específico, de duas, uma, ou ela tem que aprender mais daquilo, ou você tem que dedicar mais um tempo para ajudar. Se você quer que seja entregue naquele prazo que você colocou na sua cabeça. Ou senão você vai ter que aguardar o prazo dela. E a gente muitas vezes fala, Exatamente. gente, não é possível, como que alguém não faz isso aqui em tantos minutos? Eu faço em tanto. Sim, lindo abençoado, você faz. Exatamente, Vini. É isso, cara. É isso. A gente sempre parte do princípio do nosso, né? Do nosso jeito de ver, do nosso jeito de fazer. E a gente esquece que as outras pessoas são outras pessoas, com outros pensamentos, com outras metodologias para fazer N coisas, né, na vida, não só esse ponto desse assunto hoje do nosso episódio. Quer A ver gente precisa entender que os uma outra papéis são frase complementares, né? legal que relembre isso aí? Ah, Na minha casa, com tantos anos eu já fazia isso. meu Deus, me poupe. Só que na sua casa, com a sua mãe, com seu pai, com toda a influência que você teve, com o tempo dedicado e ensinamento que te deram para aquela atividade, você já fazia. O outro ser humano abençoado era outra casa, era outro pai, era outra mãe. Ninguém ensinou a fazer isso, ninguém cobrava. Ele não Ou fazia, ou ela não fazia. uma outra frase aqui, ó, que é bem corriqueira. É, mas você não está fazendo certo, está ficando mal feito. Vamos Uhum. dizer, eu lavo a vasilha ali do meu jeito, começo pelos copos, vou para os talheres, depois vou para o prato, vou fazendo esse passo a passo. Lavei no meu tempo, ali, escutando minha musiquinha, parará. Aí a outra pessoa vem, lava correndo e lava tudo uma vez e coloca tudo para secar, fazendo aquele barulhão todo. E aí, dentro da minha forma de fazer, eu olho para ela e falo assim, não, você está fazendo errado, está lavando mal feito, né? Tá ficando sujo ainda. Sendo que as vasilhas, tanto com um quanto com o outro, foram lavadas bonitinhas e estão ali secando bonitinhas. Foi só a O, forma resu, de fazer, o, re, o o, resu, resultado é o mesmo. o resultado final é o mesmo, né? É o Mas mesmo. a forma incomoda. Incomoda, porque só não é você que está fazendo, né? É Falando louco disso, isso. eu lembrei de um exemplo do meu pai. É muito engraçado. Homem geralmente não é muito bom para tarefas domésticas, assim, falando de forma geral. A gente faz, mas não são todos que têm vamos dizer assim, uma boa qualidade naquela tarefa. Não estou falando que seja ruim, mas tipo assim, de ser Uhum. excelente, de ser excepcional. São poucos que conseguem fazer assim. E Falta aí prática. eu tenho na minha cabeça, isso, eu tenho na minha cabeça mais ou menos essa ordem que você falou. Eu vou lavar a vasilha, Uhum. primeiro eu organizo a pia, aí depois eu vou lavar eu lavo os talheres, aí eu lavo os copos, aí eu vou colocando cada um no cantinho, aí eu lavo os pratos, eu lavo as vasilhas pequenas e vou subindo para as panelas. Uhum. É engraçado porque às vezes meu pai lava a vasilha, às vezes eu lavo, coisa assim, aqui em casa. Meu pai acaba sempre fazendo mais porque ele fica mais tempo aqui. E Uhum. aí, quando ele lava, eu olho pro escorredor e falo, Jesus amado, como é que ele dá conta de fazer isso aqui? Porque ele não tem uma ordenzinha. Ele chega lá e olha assim, vou fazer almoço agorinha, vou lavar logo essas duas panelas, depois eu vou lavar esse copo, depois essas conchas, depois duas tampas, depois... E aí, o escorredor que cabe 40 vasilhas, cabe 15. Aí ele tem que pegar mais um punhado e pôr do lado da bancada, assim, ó. E eu fico olhando e falo, Fica, Jesus, como é que fica uma dá? É só verdadeira organizar. armadilha, né? Sim, aí Organização. você vai pegar um garfo, uma concha, você derruba 3 panelas,
aquele barulhão na casa. É muito engraçado, porque, tipo assim, às vezes eu vejo, às vezes me dá sabe, um tique. Aham. Só que, tipo assim, gente, ele fez toda a atividade. Ele não, ele não lavou mal lavado, ficou bem lavado. Mas a forma de organizar, às vezes te gera incômodo. Só que, tipo assim, imagina um dia que você nem na casa tá, você nem na casa ficou, você não participou de nada da porra da atividade, e você vai chegar e ainda quer dar palpite. Olha o jeito que a gente, às vezes, não pensa direito, sabe? E o pior de tudo é que, Pensa assim, mesmo. a gente não escolhe nenhum momento. Você bate o olho e vem e fala, meu Deus, vou falar. E você tem que ressignificar aquele momento, fazer, pensar. E aí, dando Respira esse fundo, exemplo, faz uma meditação. eu fico imaginando quantas vezes as mulheres não têm situações assim. Porque elas executam, vamos dizer, numa qualidade maior que a gente, a maioria dessas atividades assim. E aí, tipo Uhum. assim, tipo, o cara às vezes tá fazendo, a mulher põe a mão na cintura e vai falar, Jesus amado, não é possível. Porque é engraçado. Só Hoje é que, que tipo, aprendeu a fazer isso. é o exemplo que eu dei agorinha, tipo, uma pessoa foi criada numa casa, com algumas pessoas, com um pai e uma mãe que ensinou de um jeito, o pai e a mãe ensinou de outro. É Igual, por isso. exemplo, o meu avô não ensinou nada disso. A minha avó não era importada com isso. Uhum. Meu pai aprendeu isso com as irmãs, meu pai aprendeu isso com primos, com tias, quer Uhum. dizer que é diferente. Eu já aprendi com a minha mãe. E minha mãe é Exato. chata com É, essas coisas. Então, detalhezinhos que às vezes a gente está tendo convivência e não está se atentando. é. E São aí, memórias, né? sim, e gatilhos, vem de uma vez. E isso a gente precisa se podar e pensar e sempre tentar trabalhar uma boa forma e um bom momento de falar, tanto no nosso pessoal quanto no nosso profissional, gente. Porque quando você traz uma forma errada, quando você usa as palavras erradas, ou se expressa no momento que talvez não era o propício, você corre o risco de meio que perder aquela pessoa, de bloquear Sim. ela. E aí ela não vai querer te É. escutar, ela vai querer ser resistente, ela vai querer bater de frente toda vez. E aí, então, tipo assim, tem que ter sempre um cuidado nessa condução. Uhum. De escolher o momento certo, de colocar a pessoa para sentar direitinho, pegar um momento que ela tá calma, fazer aquela linha de raciocínio, explicar como que tá a tarefa, como que você gostaria que ela fosse feita, por que tem que ser feita daquela forma, qual que é o resultado que aquilo vai estar dando, se tá dando perca, qual que é a perca que tá dando a forma que está sendo feita hoje. Porque a pessoa avalia esses pontos, porque às vezes você fala assim, nossa, mas é tão óbvio que isso e isso gera isso prejuízo, gera isso de lucro, como que essa pessoa não vê? Mas às vezes Uhum. ela não vê, porque ela tá olhando de Sim. outra ótica, de outro ponto. Tá olhando do dela. Uhum. Isso é muito simples. É muito simples de entender. E eu volto a dizer, é não partir do princípio de que você está completamente certo também. Não, são só maneiras diferentes de organizar esse ou aquele aspecto no dia a dia, né? De fato, é escolher o melhor momento para sentar e conversar como a gente gostaria, né? Sim. Dentro de uma repartição, dentro de uma organização, um empreendimento. Senta um dia lá com toda a equipe e fala, olha, a empresa funciona dessa forma. Para que isso aconteça, a gente precisa ter esse tipo de organização. Como é que vocês acham? Deixa as pessoas falarem, mostra com o que cada um pode contribuir, porque os papéis em todas as relações, eles são complementares, né? Um Sim. ajuda o outro, a gente é um maquinário, né? Cada um é uma nivelinha ali, e é importante para o bom andamento de tudo. Então, trazer sua experiência, trazer suas memórias aí, de realização de fatores do dia a dia ali e discutir sobre isso. É bem, é bem isso mesmo. Acho que você falou que eu acho que tem que ficar como uma grande lição para a galera essa questão de complemento. Isso, A gente pode se ajudar muito e a gente se complementa muito. o tempo todo, Então, né? isso, então assim, isso tem que ficar muito, muito na mente das pessoas.
que ninguém vive sozinho. Então eu preciso do meu colega, que precisa de mim, que precisa do meu pai, que precisa da minha mãe, que precisa de uma companheira, que precisa da minha irmã, às vezes até de algum parente próximo, porque a gente tem uns que são mais próximos, outros que são menos, a gente se complementa. Sim. Às vezes eu tenho uma riqueza de qualidades, com uma riqueza de defeitos, e que são preenchidas e complementadas com outras pessoas que vão complementar minha tarefa, meu trabalho, meu estudo, minha linha de raciocínio. É muito bacana isso, essa troca. É muito rico, né, Vini? Eu acho que a gente está aberto não para ser mudado. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde sempre, que ninguém muda por ninguém, mas melhora por quem merece, né? Então, a gente escutar o outro, que faz sentido para o outro, e estar disposto a explicar de uma forma educada, calma, né, e assertiva o que faz diferença, o que faz sentido para você, é muito rico, porque às vezes você descobre uma nova maneira de fazer aquilo que você faz há anos, e que de fato pode ser mais eficiente, ou você descobrir que existe uma maneira tão eficiente quanto a sua e que pode ser mais rápida, né, de resolver aquele assunto. Eu acho que a gente precisa mesmo se conhecer e dar ouvido às experiências do próximo, que de fato Com isso é que certeza. enriquece o nosso dia a dia. Uhum. E organização, acho que é um tema que é bem básico, né, que faz parte do nosso dia a dia e é um dos principais cenários para que a gente comece a crescer. É simples, gente, é muito simples. No dia a dia, escolhe um dia na semana, vamos sentar, vamos pensar aqui. Esse móvel, eu acredito que ele pode ser limpo 2 vezes na semana, por causa da poeira, porque aqui tem muita fuligem. Olha, as vasilhas, vasilha de plástico é mais difícil de tirar gordura, então a gente tem que lavar com mais cuidado, tem que prestar mais atenção, talvez gastar um pouquinho mais de produto. Enfim, N fatores que a gente pode sentar e conversar sobre na paz, na tranquilidade, visando uma relação, né, saudável aí, porque faz toda a diferença. Eu acredito que faz toda a diferença aí no dia a dia, na Não, vida. mas de fato faz mesmo. Não tem como. A gente tem que aproveitar isso, usar isso a favor, né? Sim, sim, Mas exatamente. eu acho que é isso, né, Yara? Você quer complementar com mais alguma coisa? Eu acredito que não. Só queria saber aí dos nossos ouvintes como é que eles se organizam no dia a dia, se eles têm problema ou não com quem eles convivem em relação à organização profissional, do espaço, do dia a dia, da rotina. Queria muito ouvir vocês, ler vocês, para que a gente possa continuar comentando por aqui esses temas tão especiais. Sim. Se você já teve algum problema com alguém de organização, se aconteceu alguma coisa, deixa no comentário pra gente, que a gente vai ter prazer de ler, interagir com vocês e vamos que vamos. Vamos que vamos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, compartilhar o episódio que você mais gostou com as pessoas que você mais ama na vida. Nosso YouTube, @podné.podcast. Podné.podcast. TikTok, Instagram, @podné.podcast. E lá pelo Instagram, você clica no link da bio e pode participar conosco, ser nosso roteirista aí. Basta clicar lá no botãozinho de nos conte sua história. E aí você conta o seu dilema, conta o seu problema, sua dor no coração, faz sua sugestão, enfim, interage com a gente lá, que a gente gosta de trazer temas de vocês aqui para a gente discutir. E tem um e-mail também, contato.podné@gmail.com. Isso aí. Galerinha, então, tchau pra vocês, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo. Mas bate-papo assim, cheio de bom humor, reflexão a respeito, pode, Vini? Mas é claro que pode, sempre pode. Pode demais. Agora eu deixo você mandar beijo, pessoal. Tchau, gente. Beijo. Até o próximo. Beijo, gente.